Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcos caminhava calmamente pelas ruas movimentadas do centro da cidade. O sol estava alto no céu e o trânsito parecia fluir normalmente. Ele vestia seu impecável terno cinza, pasta na mão, e aparentava confiança e serenidade. No entanto, essa calma seria quebrada em questão de segundos. Sem aviso prévio, uma viatura policial parou abruptamente ao seu lado. 2 policiais saíram, com expressões severas e gestos autoritários. "Senhor, fique onde está", ordenou um deles. Marcos, surpreso, mas calmo, ergueu levemente as mãos e perguntou: "Com licença, o que eu fiz?" Não houve resposta. A polícia o cercou, revistando-o como se fosse um criminoso notório. Os transeuntes pararam, alguns cochichando, outros sacando seus celulares para filmar a cena. Marcos sentiu o peso da injustiça sobre seus ombros, mas manteve a calma. A polícia revistou seus bolsos e pasta. Tudo parecia normal. Nenhum item suspeito, nenhuma evidência de crime. Mesmo assim, a suspeita persistia. Então, um dos policiais digitou algo em seu laptop e murmurou alguma coisa. Os olhos dos outros se arregalaram. Um silêncio tenso se instalou. Marcos permaneceu imóvel, observando suas reações. A arrogância deles havia desaparecido, substituída por uma mistura de choque e confusão. Porque o que acabavam de descobrir mudaria tudo. Marcos não era um cidadão comum. Sua identidade revelaria àqueles policiais que seu julgamento baseado na aparência não era apenas errado, mas perigosamente ingênuo. Todo o centro da cidade parecia prender a respiração. A verdade estava prestes a vir à tona, e Marcos estava prestes a mostrar que ninguém jamais pode ser julgado pela cor da pele ou pela aparência. Marcos ainda estava de pé, com as mãos ligeiramente erguidas, sob o sol do meio-dia. Os policiais, por sua vez, pareceram hesitar pela primeira vez desde o início da abordagem. Seus olhares se cruzaram, confusos e nervosos. "Senhor, gaguejou um dos policiais consultando seu laptop. Você é Marcos Duval?" Marcos assentiu calmamente. "Sim, e acho que você me prendeu sem motivo algum." O choque estampado no rosto dos policiais era palpável. Marcos Duval não era um homem comum. Era o fundador de uma empresa internacional, filantropo e figura respeitada em todo o país por sua luta contra a injustiça social. Até mesmo a mídia o noticiava regularmente. Um dos policiais desviou o olhar, envergonhado. O outro permaneceu imóvel, sem conseguir falar. Os transeuntes, agora atentos, murmuravam entre si, alguns sussurravam o nome de Marcos, outros o olhavam com uma admiração recém-descoberta. Nós não sabíamos. Disse finalmente o policial que iniciará a prisão com a voz trêmula. Marcos respirou fundo. Ele poderia ter ficado com raiva, humilhado aqueles homens ou chamado reforços para prendê-los por abuso de poder, mas escolheu a calma e a dignidade. "Eu entendo que vocês têm um trabalho difícil, mas parem de julgar as pessoas pela aparência. Isso pode custar caro, e não apenas em termos de reputação." Os policiais permaneceram em silêncio. Nenhum deles ousou contestar ou responder. Eles acabavam de levar uma lição, e Marcos conseguirá reverter a situação sem violência. Enquanto Marcos seguia seu caminho, os transeuntes ainda sussurravam seu nome. Alguns pegaram seus celulares para compartilhar aquele momento único. Os policiais, por sua vez, permaneceram ali completamente perplexos. Uma humilhação sutil, porém poderosa, acabará de ser infligida a eles, pelo homem que eles pensavam poder prender sem injusta causa. Marcos ainda não tinha terminado de surpreender aqueles policiais. Algumas horas após o incidente, ele decidiu agir, não por vingança, mas para mostrar que toda ação tem uma consequência. Ele caminhou calmamente até a delegacia, vestido com seu impecável terno. Os mesmos policiais que o haviam prendido sem motivo o reconheceram imediatamente. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. "Bom dia, senhores", disse Marcos com um sorriso frio, porém educado. "Acredito que precisamos conversar sobre o que aconteceu esta manhã." O policial que o prendeu gaguejou. "Esse senhor Duval, nós nunca quisemos." Marcos o interrompeu gentilmente. "Eu entendo, mas suas ações têm um impacto real. Seus colegas e superiores precisam ver isso." Com um gesto simples, Marcos pegou o celular e percorreu os vídeos das câmeras de segurança e das testemunhas que haviam filmado o incidente. As imagens mostravam claramente o tratamento injusto que ele havia sofrido. Os policiais puderam ver seu próprio comportamento sob uma perspectiva crua e imparcial. O chefe de polícia, alertado pela transmissão do incidente, entrou na sala. Seus olhos se arregalaram ao ver Marcos. Você é
Marcos Duval? Perguntou, incrédulo. Marcos assentiu lentamente. Sim, e estou aqui para garantir que medidas sejam tomadas para que esse tipo de injustiça não volte a acontecer. Os policiais, humilhados e em silêncio, compreenderam que haviam subestimado um homem que julgaram erroneamente. Marcos transformará um momento em que poderia ter sido uma vítima em uma lição pública de respeito e integridade, e a arrogância dele simplesmente ruiu por completo. Do lado de fora, a notícia do incidente se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Cidadãos que testemunharam os acontecimentos começaram a compartilhar as imagens, e Marcos se tornou um símbolo de dignidade e justiça diante dos abusos de poder. O que começou como uma prisão injusta estava se transformando em uma lição inesquecível para toda a cidade. E para aqueles que pensavam que podiam julgar um homem pela cor da sua pele ou pela sua aparência. Poucos dias após o incidente, a cidade ainda estava em tumulto. Imagens da prisão injusta e do confronto na delegacia circularam amplamente nas redes sociais. Marcos havia se tornado um símbolo de dignidade e justiça. No entanto, ele não estava lá em busca de glória. Ele queria que os policiais realmente entendessem o impacto de suas ações. Ele enviou um convite ao chefe de polícia e aos policiais envolvidos, uma reunião em um local público, onde eles seriam confrontados não com raiva, mas com a verdade. Quando o dia chegou, os policiais com semblante nervoso entraram. Marcos os cumprimentou calmamente e disse: "Você julgou alguém pela aparência. Você o prendeu sem motivo. Hoje não estou aqui para me vingar, mas para que você entenda o que significa respeitar todas as pessoas, independentemente de sua cor ou posição social." Então ele fez algo que ninguém havia previsto. Marcos ofereceu uma oportunidade aos policiais. "Proponho que trabalhemos juntos em um programa de treinamento para a polícia e a comunidade. Juntos, podemos transformar essa experiência em algo positivo." Os policiais, atônitos, entreolharam-se. Nenhuma palavra foi dita. Alguns baixaram a cabeça envergonhados, enquanto outros pareceram aliviados e comovidos com a magnanimidade de Marcos. "Cabe a você decidir se quer aprender com seus erros, ou repeti-los", concluiu Marcos. A mensagem foi recebida imediatamente. Toda a cidade acompanhou a história, e o homem que era considerado fraco demonstrou que o verdadeiro poder reside na calma, na dignidade e na justiça. Algumas semanas depois, o programa de treinamento foi lançado, com a participação dos próprios policiais. Marcos transformou um incidente de injustiça em uma lição duradoura para toda a comunidade. E para aqueles que ousaram julgá-lo sem saber sua identidade, a lição ficaria gravada para sempre. Nunca subestime um homem, simplesmente por causa de sua cor ou aparência.